programa de estudo online. Vamos estudar Minutos com Chico Xavier, orientado pelo Dr. José Carlos de Luca. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Então vamos estudar o livro Minutos com Chico Xavier, na página 109, Misericórdia Divina. Quando temos dívida na retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença de resgate, até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Palavra de Chico Xavier. De fato, quando trabalhamos em benefício do próximo, a misericórdia divina segura, retarda ou acaba postergando o resgate de qualquer espécie de provação de dívida. Costumávamos afirmar que quando qualquer pessoa entra em contato com os trabalhos de alguma religião, principalmente em benefício do próximo, os anjos de Deus acabam segurando os karmas até que a pessoa consiga se equilibrar, melhorar um pouquinho na trajetória da vida, para que posteriormente os pesos específicos de cada pessoa sejam devolvidos. E aí, se não estiver aquela segurança no trabalho, segurança nas convicções religiosas que estiverem praticando, quando dá devolução daquele fardo de cada um, a pessoa tem um baque e pode, notadamente, cair ou acabar se desviando do caminho, porque não tem aquela convicção e força de prosseguir, sustentando não apenas o próprio karma, mas também no caminho da evolução. Por isso diz aqui, quando continuamos trabalhando a serviço do próximo, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença de resgate, até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Então isso de fato ocorre. A misericórdia divina segura o karma, o fardo do devedor, e faz com que, por isso mesmo, ela entre em contato com alguma casa de Deus, onde possa reforçar os seus conteúdos, as suas qualidades, de maneira que quando for devolvido o fardo, tenha capacidade de suportar. Temos nessas palavras de Chico valioso ensinamento a respeito dos mecanismos de atuação da justiça cósmica. Ainda que seja da lei divina, o retorno a nós mesmos dos desacertos perante a vida, em forma de obstáculos, doenças e carências várias, a misericórdia de Deus sempre nos contempla com o adiamento da execução de nosso karma negativo, todas as vezes em que estejamos trabalhando pelo bem de nosso próximo. Isso, de fato, ocorre. Por quê? Porque no momento em que a pessoa nasce aqui na presente existência, sem dúvida, vem com um propósito. De um lado, de renovar, transformar os conteúdos da alma, melhorando as qualidades de Deus, e de outro, evoluir no conhecimento, no aperfeiçoamento, exatamente do espírito, de tal maneira que quando do retorno ao mundo espiritual, esteja num patamar mais elevado. Então, ainda que seja da lei divina o retorno a nós mesmos dos desacertos perante a vida, em forma de obstáculo, doença ou dificuldade, a misericórdia divina alivia exatamente o peso desses
desses karmas ou desses fardos e conduz a pessoa para o conhecimento da verdade, onde possa treinar as qualidades de Deus em benefício do próximo, de tal maneira que quando da devolução desse fardo ou desse obstáculo, em função dos méritos obtidos, a pessoa consiga suportar o revés que lhe é dado, ou então que em função das virtudes praticadas das virtudes como resultado do bem praticado ao próximo, a pessoa possa ter o seu karma, o seu fardo também minimizado, reduzido ou totalmente eliminado, de acordo exatamente com o trabalho realizado em benefício do próximo. Por isso, a misericórdia divina sempre nos contempla com adiamento da execução de nosso karma negativo, todas as vezes que estejamos trabalhando pelo bem de nosso próximo. Por isso, nenhuma pessoa sabe exatamente qual é a missão com que viemos aqui na Terra. No entanto, naturalmente, na trajetória da vida, vamos caminhando exatamente na direção necessária, porque do mundo oculto, do mundo invisível, os mentores espirituais, os nossos anjos de guarda, sempre nos orientam e nos encaminham exatamente para o roteiro desejável. E nesse contexto, o mundo espiritual trabalha para o aperfeiçoamento das nossas qualidades da alma, fazendo com que tenhamos sempre à mão os instrumentos adequados a esse aperfeiçoamento. E tudo quanto acontece na nossa vida é em função dos conteúdos que nós carregamos na alma, ou seja, as pendências do passado, ou tudo que estivermos fazendo agora como sementes ou semeaduras de nossas trajetórias para o futuro. A Deus não interessa o nosso sofrimento. A dor é mero reflexo indicando que nos afastamos da lei do bem. E tão logo retomemos a semear bênçãos na vida de nossos semelhantes, atrairemos igualmente bênçãos para a nossa jornada. O chamado karma negativo se dissolve aos efeitos do karma positivo. Então veja que, pelo bem do trabalho realizado para a felicidade dos semelhantes, o karma negativo vai sendo diluído, a nossa mente vai sendo purificada e iluminada pelas virtudes que angariamos pelo bem que praticamos para a felicidade de outros. Por isso, Deus nos dá exatamente o livre-arbítrio e nos dá também o conhecimento da verdade ensinada pelo Senhor Jesus. De fato, o homem, na qualidade de filho de Deus, ele foi criado de forma perfeita pelo Criador, conforme a afirmação: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, dando ao homem todo o poder sobre a terra, sobre o céu e a terra. Daí, Deus não quer o nosso sofrimento, porém, Ele concede o livre-arbítrio, de tal maneira que cada um responde pelas suas próprias obras. A dor que nos acontece é consequência de termos afastado da lei de Deus, da lei de bondade, do amor aos semelhantes, da harmonia, do perdão, da humildade. Tudo isso faz com que nós estejamos no caminho de Deus. Porém, quando nós afastarmos da lei de Deus, fazendo da nossa vida um caminho cheio de infelicidade para o próximo, notadamente teremos que fazer uma retificação em algum momento, conforme a oportunidade concedida por Deus. Então,
Tão logo retornemos a semear bênçãos na vida de nossos semelhantes, atrairemos igualmente bênçãos para a nossa jornada. O mundo é atração de tudo aquilo que nós temos dentro da nossa alma. Devido à lei de atração dos semelhantes, notadamente encontramos no caminho exatamente o que estivermos semeando ou plantando ou produzindo. Atrairemos bênçãos à medida que abençoarmos a situação ou as pessoas. Por isso que em muitas das orientações que realizamos na nossa Casa de Deus, do grupo Mensageiros de Luz, recomendamos a oração de abençoar as pessoas. Né? Recomendamos abençoar no mínimo 100 pessoas diferentes, todos os dias, porque ao abençoarmos uma pessoa, sugando as bênçãos dos céus para qualquer uma, estamos, na verdade, acumulando bênçãos para nós mesmos, virtudes de Deus que nos possibilita eliminarmos as pendências do passado gradativamente. O chamado karma negativo se dissolve aos efeitos do karma positivo. O que é o karma negativo? Maldade ao próximo, roubar. Roubar não significa ostensivamente pegar as coisas forçadamente dos outros. Roubar significa roubar a paciência, roubar o tempo, roubar materiais quando as pessoas não estiverem olhando, aproveitar-se de alguma oportunidade em prejuízo do próximo. Tudo isso é um roubo. Aparentemente as pessoas dizem: eu nunca roubei ninguém, mas sou roubado. Porque a lei diz, só é roubada uma pessoa porque ela também roubou em algum momento do passado. Mas trabalhando em um escritório, olha quantas pessoas se apropriam de objetos, bens ou pertences que sem pedir. Uma folha de papel, uma cópia, um telefonema particular, um clipes, algum material do escritório, usar o carro da empresa para assuntos particulares. Então, quanta coisa a pessoa utiliza em benefício próprio em prejuízo da empresa. Isso é roubo. Né? Isso constitui um roubo. Em algum momento vai ressarcir, porque vai acumulando gota por gota. Aí um dia vai ter que restituir. E às vezes restitui e de uma maneira mais acentuada de uma vez. E fica pesado. Né? Por isso, o chamado karma negativo se dissolve aos efeitos do karma positivo. O que é o karma positivo? São os pequenos atos de bondade que você proporciona em benefício do próximo. Uma oração de abençoar, um bom dia que você diz para as pessoas de maneira despretensiosa, um sorriso que você concede de graça, né? Uma palavra consoladora, dada em momento de dificuldade de uma pessoa. Tudo isso é um karma positivo. Orar para o bem das pessoas, proporcionar algum benefício, conceder alguma caridade para as pessoas necessitadas, fazer um bem, um favor para alguém que necessite. Tudo é caridade, tudo é karma positivo. Não é? E o karma positivo vai diluindo o karma negativo. Quando você se filia a alguma casa de Deus, numa casa de oração, num centro espírita, de alguma instituição, e propõe-se a trabalhar em benefício das pessoas abnegadamente, então você vai acumulando karma positivo, virtudes que de um lado purificam a sua alma e iluminam os conteúdos do passado e do presente, de maneira que você começa a atrair coisas boas. Por exemplo,
Muita gente diz não acreditar em Deus, não é? Embora não acreditem, estão sendo vivificadas pela própria vida de Deus e usufruem de todos os benefícios concedidos por Deus a todas as pessoas, acreditem ou não. Porém, quando não tem crença de Deus na vida, ela vive por conta própria, embora Deus esteja presente e procurando amparar em todos os aspectos ininterruptamente em toda a eterna vida. Mas, na medida em que não se acredita em Deus, ela constrói dentro de si aquele aspecto chamado lei de atração dos semelhantes. Então, treva atrai treva, escuridão atrai escuridão. Deus é luz, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é vida, Deus é provisão infinita, Deus é harmonia infinita. Então, se a pessoa não acredita em Deus, ela vive por conta própria e, segundo a lei de Deus, lei de atração dos semelhantes, lei de causa e efeito, ela atrai para si circunstâncias semelhantes, ou seja, pessoas que igualmente vivem afastadas da luz e do amor de Deus. Portanto, vivem nas trevas. Aparentemente, vivem bem. Não é? Mas, no fundo, não existe nenhuma pessoa totalmente descrente, absolutamente descrente de Deus. No último momento, numa circunstância extrema, sempre vai rogar a uma força oculta e invisível, de alguma maneira, amparo para a situação difícil. Amparo para a situação difícil. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende de nossa predisposição em admitir nosso equívoco e corrigi-lo tão logo possível. Então, veja, a justiça divina, ela é imprescindível, é infalível, é inexorável na vida humana. Não? A justiça divina estabelece a correção necessária e adequada para qualquer espírito ou vida ou alma aqui na Terra. Por quê? Porque é fadado ao espírito, ao homem aqui na Terra, caminhar em direção à perfeição. E não importa quanto tempo demore, todo erro, toda imperfeição passa a ser corrigido em função da justiça divina. Ela estabelece todos os instrumentos corretivos para o bem daquele espírito que forçosamente necessita evoluir. Por exemplo, no caso histórico dos Estados Unidos, o território, quando os habitantes estrangeiros começaram a chegar na América do Norte, a região era habitada notadamente pelos índios. E, de acordo com o avançar do progresso das comunidades dos homens, os índios foram sendo empurrados e, de alguma maneira, se eu estiver enganado, foram sendo exterminados ou eliminados ou colocados em redutos bastante restritos, de maneira que, pela lei de justiça divina, exatamente aqueles índios nasceram nas famílias dos colonos, na sociedade dos homens, foram renascendo e promoveram na vida daquelas pessoas o verdadeiro caos, o inferno. Por exemplo, teve uma época em que as sociedades locais estavam repletas de gangsters, de pessoas devotadas ao mal. Quem eram notadamente aqueles espíritos que trabalhavam tanto em prejuízo da sociedade, como
inimigos públicos? Os índios que estavam reencarnados naquela comunidade. E eles que promoveram exatamente todos os distúrbios como retorno da lei de justiça divina, né? Portanto, a justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que o nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Então, isso ocorre nas situações modernas. Por exemplo, nas guerras que ocorreram, um país extermina ou derrota outro país, reciprocamente, os espíritos que desencarnaram nos combates nascem nos países dos inimigos, como filhos da sociedade do inimigo propriamente dito, e mutuamente estabelecem o convívio da harmonia necessária. É a lei da justiça que trabalha nesse sentido. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Então, Deus não quer o sofrimento do ser humano, mas concede o livre-arbítrio para que, através da lei da justiça, haja correção, a melhoria das qualidades de Deus. Porém, como diz aqui, as nossas atitudes devotadas ao bem faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Por isso, vamos realizar sempre as coisas boas em benefício do próximo, se possível, trabalhando na caridade e amor aos semelhantes, porque isso gradativamente vai purificando a nossa alma e iluminando todas as pendências eventualmente registradas no passado. Cabe a cada um de nós construirmos um presente feliz e um futuro venturoso. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração e peço que você acompanhe mentalmente. Para receber a luz e amor de Deus, conscientize-me da luminosa natureza divina em meu interior. A sabedoria e amor de Deus me orientam em todas as atividades. Vivo em paz e harmonia com todos ao redor. Manifesto amor e bondade para com todos. Com alegria e bom ânimo, trabalho ao bem dos semelhantes. O meu caminho é iluminado com as verdades de Deus. Dou graças pela evolução de minha vida. Assim seja. Graças a Deus. Os livros de orações, os pedidos de orações, as consultas pessoal e espiritual online, você pode acompanhar neste site. Agradeço a sua atenção. Obrigado.